O Martin de Luca, todo mundo sabe, é o advogado do Trump e tem sido uma espécie de porta-voz informal do Trump e até mesmo das relações dos Estados Unidos políticas conosco, com o Brasil. E ele classificou a prisão do Bolsonaro como uma volta à caça às bruxas. Importante que ele diga uma volta, porque isso mostra que talvez tivesse um certo distanciamento em relação aos Estados Unidos e agora eles voltam a estar atentos. Também classificou isso como um insulto ao Trump. Um insulto ao Trump. Olha, é algo que ele pessoalizou, portanto, no Trump. Também mencionou que foi um ato de má-fé, não é pequena não é pequeno o adjetivo, má-fé, é um ato de má-fé. E também desrespeito, esses foram os termos usados, insulto, caça às bruxas, desafio, má-fé e desrespeito, os termos, as expressões usadas para qualificar o que ele entende que isso seja, ou que isso esteja contido nessa decisão do Moraes em relação ao Trump. E por que ele disse isso? Tem 2 pontos que são importantes. O primeiro é que a decisão do Moraes, ela não é apenas só uma questão de não me agrada porque o Trump gosta do Bolsonaro. Não é só isso. Não é só isso. Ele diz também, e acertadamente, que dizer que havia um risco de fuga porque a embaixada dos Estados Unidos era próxima da casa do Bolsonaro é uma espécie de acusação. É uma acusação indireta aos Estados Unidos. E, de fato, quer dizer, é como se então os Estados Unidos estivessem ali mancomunados, tramando uma fuga. Quer dizer, acusar um país disso é seríssimo. E está correto os Estados Unidos ao fazerem a leitura de que isso é uma acusação, porque não havia nenhum indício de fuga do Bolsonaro. Então, ao acusar o Bolsonaro de uma possível fuga, acaba acusando também o Moraes a embaixada norte-americana. E isso é, sem dúvida, um ato de má-fé e de desrespeito mesmo aos Estados Unidos. E o outro ponto é o de que isso tudo está acontecendo um dia depois das tarifas serem zeradas para alguns produtos agrícolas brasileiros pelos Estados Unidos. Um dia depois. E o Martin de Luca menciona esse fato. Quer dizer, é uma espécie, então, de provocação, de desafio do Moraes ao Trump, aos Estados Unidos. Eles vão lá, zeram as tarifas e no dia seguinte prende-se aqui o Bolsonaro. Então mostra um total desprezo pelo gesto do Trump de zerar as tarifas. Essa é a leitura do Martin de Luca e está corretíssima. É verdade, é mesmo um desrespeito, é mesmo uma provocação e muito provavelmente o Moraes fez isso de propósito. A Magnitsky estava meio em banho-maria, as tarifas estavam zeradas. Pode ser que agora, com a prisão do Bolsonaro, reacenda-se o interesse do Trump pela política brasileira. Pode ser que tudo isso crie uma labareda política entre Estados Unidos e Brasil. E quem sabe a Magnitsky venha com mais efetividade em relação aos ministros e as tarifas até mesmo voltem ao momento anterior, quando nós estávamos punidos por elas. Vamos aguardar, mas não é pouca coisa a menção a caça às bruxas, desafio, provocação, má-fé e desrespeito. Essa decisão do Moraes, pelo visto, não vai ficar barato para Trump e para os Estados Unidos.